Ei pessoal, começando aí a nossa live da mensagem de amor de hoje, do Movimento Dedico. Podem chegando. Boa noite a todos. Olá. Hoje a gente vai se encontrar aqui nesse momento, depois desse momento de oração que foi lindo, com a Esther e com o André. Que bom que a gente está agora aqui, juntos. Vamos começar essa live, vamos me falando aí se a imagem tá boa, o som tá bom. Já vamos começar fazendo os primeiros ajustes. Vocês estão escutando direitinho? Tudo certo? E aí? A gente vai começar, gente, a nossa live sobre a mensagem do amor. E a gente hoje vai falar sobre uma mensagem do que é espiritualidade. O mestre Micael, os nossos mentores, eles falaram para esse ano de 2020. E isso encaixa muito para o que nós estamos vivendo neste momento. Então, além de ler a mensagem do ano de 2020, eu também vou falar com vocês um pouco do que a espiritualidade tem falado desse momento específico que nós estamos falando. Então, vai ser uma live muito interessante, vai ser um momento de encontro, uma conversa. Eu quero que vocês falem aí também, que a gente possa interagir. Vocês estão ouvindo direito? Como tá o som? O som tá jóia? Olha, a Cristina falou que o som tá ok. A Mariana parece que falou que está ótimo. São os dois comentários sobre o som. Tá Mais bom. Pessoas estão chegando. Boa noite, sejam bem-vindos aí. Boa noite. Muito feliz com a presença de vocês. A Carol Campos falou que está ouvindo bem, então tá ótimo. Então tá Parece okay. Que tá ok. Então, gente, a gente vai falar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo. E eu queria perguntar primeiro como vocês estão, como estão sendo esses dias de quarentena. Se vocês estão fazendo essa quarentena, tem gente que tem essa possibilidade de fazer essa quarentena, tem gente que não está fazendo, né? Porque tem pessoas que estão em setores de trabalho que não pararam, né? Que estão bravamente trabalhando ainda. Então, assim, a gente está num momento em que a gente, mesmo quem não está fazendo a quarentena completa, mesmo que está saindo para trabalhar, está ficando mais dentro de casa, né? Porque a gente não está saindo, não está tendo momentos de passeio, né? O que cotidianamente as pessoas fazem, né? Normalmente ir a um shopping, ir numa praça, ir a um restaurante. Mesmo quem está trabalhando e não está fazendo a quarentena completa dentro de casa, está sentindo também, né? Tudo isso. E não só esse momento de ficar dentro de casa, mas toda essa vibração, né, essa psicosfera que está em torno disso, que gera um sentimento quase que coletivo, né, cada um sente em algum momento, de alguma forma, um dos sentimentos de vulnerabilidade. A gente sente uma fragilidade, né, a gente fala, gente, como um vírus que é invisível, está colocando a gente dessa forma, né, então está despertando às vezes medo, angústia. Então a gente está num momento em que a gente tem vários sentimentos passando em um mesmo dia, a gente sente várias coisas, né? A gente sente essa questão da ansiedade para entender o que está acontecendo também, porque a gente vai aqui juntos tentar entender o que está acontecendo, né? Ansiedade por ser uma situação nova, né? Que, por exemplo, eu na minha vida, eu tenho 35 anos, eu nunca passei por um momento desse, assim, de suspender aulas, de todos ficarem em casa. Então é uma situação completamente nova que a gente não tem referência nem nos nossos arquivos da nossa história que ficam gravados aí no nosso cérebro. Então a gente às vezes não tem referência de como lidar com isso. Então a gente sente sentimentos também de se sentir meio perdido, com muita dúvida. Essas dúvidas geram inseguranças, essas inseguranças geram ansiedades. E ao mesmo tempo também a gente está no contraponto, nutrindo também, tem momentos que a gente se enche de esperança, de otimismo, de perceber o lado bom das coisas, de ver o que a gente pode aprender com essa situação, de ter gratidão. Então, como vocês estão se sentindo aí nesse momento? De onde vocês estão falando? Falem aí um pouco comigo. Muitas pessoas estão entrando agora ainda, se você quiser depois falar novamente aí sobre exatamente o tema da live, né, para os que estão chegando agora. E muitas pessoas já acenando para você, falando que estão
se sentindo muito privilegiadas de estar nesse momento agora, que está ótimas imagens. A Carol Campos está comentando que as orações que a Dedico está disponibilizando têm ajudado muito nesse momento. Bom, eu acho que a gente tem que, nesse momento, se unir mais do que nunca, né? Então a gente fez na Dedico um cronograma para isso, né? Então, assim, a gente vai reapresentar o tema, né? A gente vai ter toda terça e toda sexta um momento de mensagem de amor, que é o momento da gente falar sobre alguma mensagem dos mestres espirituais do movimento, especialmente do mestre Micael, uma mensagem que possa deixar a gente, depois dessa live, o objetivo é que vocês saiam dessa live com um astral lá em cima, melhores, com mais esperança, que essa live sirva para você seguir daqui por diante com mais otimismo na sua vida, que seja um momento realmente transformador, que seja um momento de você olhar para dentro de você e falar, gente, vamos ter essa conversa, e essa conversa vai preencher o seu coração, sabe? Então esse que é o objetivo da gente estar aqui junto hoje, é realmente tocar o seu coração, fazer com que você saia daqui se sentindo melhor, que a gente saia daqui sentindo que está entendendo um pouco mais o aspecto da espiritualidade em relação ao momento que a gente está passando. Então vão ter todas as terças e todas as sextas, 7 horas da noite, uma live falando sobre alguma mensagem. A de hoje, como é a primeira, a gente vai falar sobre qual é a mensagem dos mestres espirituais para esse momento que a gente está passando, para esse ano que a gente começou. Então o ano de 2020 é esse o momento. Oi, pode falar. Eu acho que é interessante, esse tema que você está apresentando é tão importante e relevante para todos nós, né? Só minha voz aqui é o Fábio Júnior, né? O marido da Sara que está por trás aqui das câmeras. Quarentena, todo mundo vira técnico de câmeras. Então, eu acho que é um momento importante de pedirmos aos que já estão participando da live aí, que compartilhem com pessoas queridas, com seus amigos, conhecidos, porque estão hoje todos isolados, né, dentro de casa, mas que a gente pode se conectar através dessa tecnologia, porque o tema é de interesse de todos nós, muito. Então, que se pudessem compartilhar. Isso, compartilhem, porque a Dedico recebeu muita pergunta sobre qual é o posicionamento da espiritualidade, o que a espiritualidade está achando nesse momento. A gente recebeu várias perguntas sobre isso. E então eu vim conversar um pouco com vocês. Eu trabalho com o mestre Micael há muitos anos. Eu sou uma coordenadora do movimento Dedico, coordenadora espiritual do movimento Dedico, que é um movimento que existe há mais de 25 anos, promovendo aí o despertar da divina consciência, o autoconhecimento, práticas que elevam as pessoas e apoiando sempre ações que transformam esse mundo. Então é um movimento espiritualista, universalista, que busca a nossa reconexão com a nossa essência luminosa e a nossa reconexão com Deus, com isso tudo. Então a gente sempre fala tudo que a gente faz é para a gente viver uma vida de forma mais verdadeira, de forma mais desperta, com mais consciência do nosso momento que a gente está vivendo, do momento presente. Então a gente, nesse momento, tem que falar sobre o momento presente que a gente está. Então a mensagem que eu vou ler hoje para vocês, a gente vai ler de pouco a pouco, é uma mensagem que fala sobre o ano de 2020. E além dessa mensagem do ano de 2020, eu vou trazer o que a espiritualidade tem dito pra gente, especificamente desse momento que a gente está passando. E essa live é para vocês começarem, né, para vocês assistirem e saírem daqui se sentindo mais esclarecidos, mais fortificados na sua fé, mais firmes nos seus propósitos e com maior vontade, maior esquemas interiores, mentais, para a gente seguir de uma forma aí positiva para frente. Vamos passar por esse momento, porque tudo vai passar e o amor vai permanecer. Alguma interação aí? A Simone, especificamente, já falando sabendo que tudo passa, ela pergunta se tem realmente, né, uma mensagem específica para esse momento, se a mensagem que vai ser dita aqui serve exatamente para esse momento tão difícil que a gente está passando, tão único, né? Sim, essa mensagem que a gente vai falar aqui é a mensagem para esse momento, para esse ano de 2020. A gente vai falar um pouco da mensagem que eles passaram para esse momento. A mensagem do mestre Micael para esse momento específico, a gente provavelmente vai fazer na live de sexta-feira, o escrito dela a gente vai publicar. Mas eu já vou falar o que já está falando, alguns pontos dessa mensagem, o que a espiritualidade está achando disso e o que a gente tem para o ano de 2020, porque foi muito interessante, porque eu fiz uma palestra, que está até no YouTube, sobre essa mensagem do ano de 2020, na Dedico, falando sobre o ano, sem nada disso ter acontecido. E hoje eu leio essa mensagem e eu entendo ela totalmente diferente, com vários pontos que eu não via antes. Porque
Aí aconteceu certas coisas que eu falei, gente, realmente, eles falaram isso antes de acontecer. E aí a gente fala assim, meu Deus, como assim, né? Que na hora que eu dei a palestra, tá gravada, tá lá no YouTube se vocês quiserem ver, a gente não tinha nada disso. Então eu dei falando sobre outras coisas. Agora, quando a gente está vivendo essa pandemia, a gente está vivendo essa crise, esse momento de insegurança, porque querendo ou não, gente, a gente tem essa insegurança. Nós temos família, nós nos preocupamos com a nossa família, nós nos preocupamos com a sociedade, nós nos preocupamos com os outros, com a gente mesmo. A gente fica sem saber, porque cada hora é uma notícia diferente. Então a gente tem certas inseguranças em relação à saúde, depois tem inseguranças em relação à questão econômica, porque como que a gente vai fazer com essa quarentena? Então a gente está se sentindo o quê? Nesse momento vulnerável. Vulnerável porque não está no nosso controle essa situação. Né? Eu recebi uma mensagem de um aluno meu, que eu sou coordenadora do Movimento Dedico e sou com muita alegria professora também. Amo ser professora, é a hora do meu dia assim, que me relaxa. Um aluno meu chegou para mim e mandou um áudio falando: eu queria que isso não existisse, que esse vírus não existisse para eu poder te dar um abraço. E na hora eu falei, é verdade, né? Como ele expressou, criança expressa, né? A gente queria que isso não estivesse acontecendo às vezes. A gente fala assim, eu queria que isso não existisse. Para eu estar saindo agora de casa, eu tenho 3 filhos, meus filhos estarem indo para a escola. Mas está acontecendo. E está além da nossa vontade, está além do nosso controle. E como a gente vai fazer para lidar com isso? Como a gente vai fazer para aceitar essa situação, compreender e fazer o melhor da gente nessa situação? Fala mais quem está falando aqui. A Eva tá mandando um beijo para você aqui. Beijo, ela tá vendo Eva, junto com a mãe dela e tá mandando um beijo para você. Te amo. Então, gente, eu vou começar lendo e a gente vai falando juntos, tá bom? Eu quero que vocês perguntem, que vocês falem, porque só tem o objetivo da live essa interação, né? Então, se a gente está fazendo uma live, eu quero que vocês interajam, falem o que vocês estão sentindo, porque é tão importante esse momento, né? Essa mensagem de amor é um momento pra gente abrir o coração mesmo. Então tá aqui dizendo assim, mensagem para o ano de 2020. Mansuetude, paciência, tolerância, gentileza e generosidade. São 5 portais para alcançar a paz na alma e no coração. Eles precisam ser cultivados como compromissos espirituais diante de toda e qualquer situação, em especial neste ano que se inicia. Então eles já começaram falando assim, olha, especialmente nesse ano que se inicia de 2020, os portais para vocês conseguirem alcançar a paz na alma e no coração, que precisam ser cultivados como compromissos, não é uma coisa assim, eu quero sentir isso, não, eu preciso me comprometer a cultivar isso diante de toda e qualquer situação. Quando eles falaram isso, a gente não imaginava que seria diante de uma situação dessa. Não é mesmo? A gente fala, gente, diante de toda e qualquer situação, não sei se é uma situação dessa, mas é diante de uma situação dessa, uma situação de crise, diante de uma situação que as pessoas estão reféns, de certa forma, de uma questão invisível aí. Diante de toda e qualquer situação, deve ser cultivado o quê? A mansuetude, a paciência, a tolerância, a gentileza e a generosidade. Então eles falam pra gente de 5 portais, de 5 compromissos que a gente deve cultivar para conseguir passar bem esse momento. E sabe por quê? Quando tiver alguém falando aí, você levanta a mão pra mim aí, viu? Estão chegando sempre novos de Deus, amigos, gente, as pessoas... Porque o celular tá virado, eu não tô conseguindo ver, ele que tá vendo, tá? Então se alguém não lê o comentário, a culpa é toda do gente, Eu não tá? quero te interromper, mas as pessoas estão aqui solidárias, estão mandando votos, né, de carinho e certamente a atenção de todos voltados para esse momento muito sério e no ponto que você já começa a abordar aí, onde médicos, terapeutas, todo mundo está falando que o grande perigo é a depressão. Então, como que uma mensagem dessa, escrito para o início do ano, falava sobre o remédio que nós tanto precisamos, já está né? falando sobre isso, né? Então, e ele fala assim, olha, ele fala sobre 5, então eu queria só falar um pouquinho, porque a mansuetude, você conseguir ter mansidão de coração num momento desse, gente, é complicado. Sabe por quê? Porque a dúvida, a incerteza, a gente não tem certeza. Você tem certeza que dia você vai voltar a poder sair de casa? Se vai ser semana que vem, se vai ser daqui 15 dias, 20, 2 meses, né? A incerteza que às vezes a gente está vivendo, a insegurança, a ansiedade de também ficar ali dentro de casa e às vezes a pessoa está lá com filhos, com família, tendo que, né, estar ali presente.
Isso aí gera essa ansiedade, gera uma inquietação interna, porque a ansiedade é uma emoção, né, um sentimento que a gente desenvolve, um estado psíquico e emocional, né? Não é só emocional. A gente fica com a mente ansiosa também, e o pensamento fica muito ansioso e o coração fica ansioso. Ele é um estado psicoemocional que ele é acelerador, ou seja, ele acelera a nossa condição. Então ele começa a deixar a gente o quê? Inquieto. E essa inquietude, ela é um passo, ela é prima da irritabilidade. E a irritabilidade é prima da raiva, da explosão, do nervosismo, que é justamente o que a mansuetude, a mansidão, vai nos ajudar a não desenvolver, a gente a transformar essa irritação. Porque hoje, como as pessoas estão no limite, porque a gente está vivendo uma situação limítrofe, né? Uma situação que é um limite ali. A gente está no nosso limite, é aquela coisa, olha, não me coloca mais uma gota, porque vai transbordar. E aí, nessa hora, alguém vem e te coloca um balde em vez de uma gota, a sua probabilidade de estourar, de ficar irritado, de perder a cabeça é muito grande. Então, nesse momento, ele fala, olha, se você quiser ter paz na alma e no coração, você tem que cultivar, você tem que ter um compromisso com a mansidão. E a mansidão, ela é diferente da pessoa que é pacífica, porque o pacífico, ele escolhe a paz. A mansidão, ele não tem um impulso bélico, ele além de escolher a paz, ele consegue, a mansidão é quando o seu coração não tem um impulso de guerrear. A mansidão é justamente o que vai transformar o nosso impulso bélico, o nosso impulso de guerrear, de ir contra, de ficar julgando o tempo todo. Então essa mansidão vai ajudar a gente a balizar, a equilibrar um pouco da nossa irritabilidade que a gente está passando nesse momento. Vocês têm percebido, vocês mais irritados às vezes, nas situações, nas coisas? Acho que nos ajudaria muito os amigos. Hoje nós já estamos aqui com mais de 50 pessoas participando juntos, né? De falar também como é que está a situação aí em cada cidade, se tem pessoas aí fora dos nossos círculos comuns, tem alguém fora de Minas Gerais, como é que está isso, se alguém puder se manifestar aí, para a gente saber como que está aí o estado emocional geral de todas as pessoas, qual que é o sentimento, né? Então, vão falando aí, quando vocês falarem, ele vai parar e a gente vai conversar. Então, a mansuetude, agora a gente fala assim, eu tenho que cultivar um coração manso. E aí a gente lembra da frase de Jesus que fala assim, que os mansos herdarão a terra. Como assim, né? Os mansos herdarão a terra? É aqueles que vão conseguir passar pelas provações, que vão conseguir passar pelas dificuldades, pelos dilúvios que vierem, pelas pandemias, pelas crises, e vão herdar a terra. Vão herdar o que vai acontecer depois do que passar tudo isso. Então a gente cultivar a mansidão hoje em dia, gente, é uma questão de saúde. Saúde mesmo, saúde física, saúde mental, porque quando a gente consegue não entrar na onda, não entrar na psicosfera de irritabilidade, de impaciência, de nervosismo, e a gente consegue ficar pacífico, ficar manso, ver tudo isso com maior tranquilidade, a gente está ganhando pra gente. Então, toda vez que a gente tiver um momento que a gente está se sentindo tenso, a gente pode respirar e começar a cultivar uma tranquilidade interior que vai gerar essa mansidão. E a mansidão, ela vem da serenidade, de entender que você precisa fazer a sua parte, que o que é do outro é do outro. Porque toda vez que alguém não faz algo que a gente quer, toda vez que alguém não está agindo da forma que a gente acredita, que a gente gosta, a gente tem uma tendência, por nosso controle, por a gente querer a gente achar que a referência do mundo é o nosso umbigo, a gente tem uma tendência de querer fazer com que a gente tenha uma tendência de ter raiva, de odiar aquela pessoa que é diferente da gente. A gente tem tendência de falar assim, nossa, essa pessoa ela tem que fazer desse jeito. E isso é a vontade de dominar. O ser humano o tempo todo está querendo dominar. Uma raça quer dominar a outra, um país quer dominar o outro, um status social quer dominar o outro. A gente tem que tirar isso da nossa vida. A gente tem que perceber que nós todos somos irmãos, que a gente está aí, que a gente não precisa dominar um ao outro, e sim trabalhar de forma melhor juntos. Que não tem um melhor do que o outro. Que existem pessoas que podem se complementar, que podem contribuir entre si, trocar. Então a mansuetude, ela vem quando a gente começa a aceitar as situações que nos é posta
e as pessoas do jeito que elas são, sem precisar guerrear com elas. A Babiane está comentando que ela está bem, mas que... E tem amigas também que estão muito felizes porque estão ganhando mais tempo para os filhos e o lar com tudo isso, né? Ai, que bom. Apesar de estarem muito preocupados. Ai, que ótimo. E isso é uma coisa muito boa, né? Assim, eu acho que a gente tem esse momento, se a gente olha para o lado positivo, a gente está tendo um momento de resgate. E é o resgate de quê que a gente está tendo? O resgate do que é essencial. O que é essencial na nossa vida? A gente está tendo um tempo para parar e falar, gente, eu tenho que resgatar aquilo que realmente eu não posso viver sem. Aquilo que é essencial na minha vida. Quanto tempo a gente perde com coisas superficiais, com futilidades, com coisas que não são necessárias para a nossa vida. Quanta energia a gente investe nisso. E aí, quando a gente tem que se recolher, a gente começa a repensar a nossa vida. A dar valor ao que realmente é grandioso, que são as pequenas coisas. Eu também estou tendo mais tempo para ficar com os meus filhos, estou amando. A gente fez hoje gincana na lavanderia. Eu ponho isso para me ajudar a fazer almoço. E isso está sendo algo positivo. É lógico que no meio disso tem momentos que tem os atritos, mas é ótimo também, porque nesses atritos todo mundo melhora, todo mundo cresce. Mas é um tempo para a gente falar, gente, o que é essencial? Né? E é um momento, eu acho que a gente está num momento de reconexão. O que a espiritualidade nos fala é, vocês estão tendo uma oportunidade de reconectarem, de ter uma reconexão com vocês mesmos, uma reconexão com quais são os valores que vocês querem que guiem a vida de vocês. Quando eles falam vocês, né, eu estou falando que a espiritualidade nos diz vocês, é eu também, com certeza. Um momento da gente relembrar o que nos é essencial. E da gente falar assim, olha, o mestre Miguel falou, agora vocês precisam dar valor àquilo que é importante, àquilo que realmente é essencial, e dar valor às pequenas coisas. Dar valor ao que vocês têm. A gente trata as coisas de forma muito descartável no mundo de hoje. O mundo capitalista, consumista, as coisas são muito descartáveis, sabe? Uma informação não está muito legal, você nem acaba de escutar, você passa. E passa de novo. A vida não é um feed de Instagram que a gente vai passando. A gente precisa aprofundar mais nas coisas. E aí a gente começa a viver uma coisa meio descartável. Assim, não gostei dessa coisa, vou bloquear. Vou sair. Só que a gente não bloqueia relacionamentos, pessoas dentro da gente. A gente tem que melhorar, a gente tem que transformar. Então a vida é muito mais do que um feed. A vida é muito mais do que um like ou dislike. A vida são relacionamentos. E aí a gente agora está tendo essa oportunidade de falar, gente, quantas vezes as pessoas que hoje estão em casa, fazia anos às vezes que não passavam o tempo que estão passando junto com a família. Que para eles são as pessoas mais importantes, com certeza são. Mas a gente é sequestrado, nosso tempo é sequestrado. A gente, na hora que vê, gastou o nosso tempo do nosso dia com um tanto de coisa que não são as essenciais. Então o mestre Micael fala, esse momento é o momento de vocês se reconectarem com o que é essencial na vida de vocês. Com o que vocês realmente precisam e perceber que as coisas não são, inclusive as coisas materiais. Porque a gente agora vai precisar de controlar aquilo que a gente está usando, que a gente está gastando, que é uma coisa que a gente já precisava há muito tempo, por causa dessa questão econômica do mundo parando, né? Então a gente, assim, agora a gente vai ser importante a gente cuidar melhor das nossas coisas. Se quebrou uma coisa, em vez de a gente jogar fora, a gente tem que tentar consertar. A gente perceber, né, a questão da comida, ou a gente alimentar daquilo que é essencial. E se preocupar com o próximo, falar, gente, eu não vou encher o meu carrinho de comida para não ter para o outro. Então, assim, ver aquilo que a gente precisa, o resto a gente está tomando da outra pessoa. Gandhi dizia isso, né? Posso continuar? Tem alguém falando? Houve nesse momento aí, algumas pessoas comentaram sobre a percepção que estão vendo muita solidariedade nesse momento, né? Sim. A Lud, a Emils e outras pessoas comentaram sobre esse aspecto. Agora, a Carolina está falando aqui, com o isolamento do ser humano, o planeta está conseguindo respirar. Vocês viram os canais de Veneza, por exemplo, as águas estão cristalinas e os animais reapareceram. Ou seja, todos estão sentindo diferenças. O Roberto falou que está percebendo um momento de oportunidade de repensar os seus atos, as suas condutas. Então é um momento de revisão, todos estão tendo essa percepção. A Michela falou, é um balanço planetário que parece que está ocorrendo agora, né? É um balanço planetário. Eu vi os canais de Veneza,
Eu vi também as imagens do céu de algumas cidades da China, como pelo satélite, né? Como está com menos fumaça da fábrica e dos carros que produzem. E para a gente ver justamente assim, qual que é o impacto. A gente conseguiu, a espiritualidade, como essa nos disse, esse momento é um momento para a gente reconectar com o que é essencial. É um momento para a gente parar e perceber o nosso impacto no planeta, o impacto das nossas ações. E que são ações, muitas vezes, que não estão alinhadas com os nossos valores. Então, na hora que as pessoas falam aí que é o momento de um balanço, do planeta fazer um balanço e da gente fazer um balanço na nossa vida. Quantas pessoas estão se perguntando, às vezes, hoje em dia, assim, gente, que importante esse momento, é o momento eu posso agora fazer um balanço de quais são os valores que estão guiando minha vida e quais valores que eu quero que guiem minha vida daqui por diante. Um momento de valorizar. É um momento, na mensagem da espiritualidade, diz assim que é um momento de gratidão, que a gente tem que exercitar a gratidão como cura. Né? Então, assim, a gente está agora agradecendo as pequenas coisas, agradecendo da gente estar respirando bem, né? Porque olha quantas pessoas estão aí padecendo desse coronavírus que compromete o seu sistema todo respiratório. Da gente ter gratidão pelo nosso trabalho. Quantas vezes a gente vai trabalhar falando, nossa, hoje é segunda-feira, e como a gente precisa agradecer, quanta falta está nos fazendo isso também. Então é o momento da gente agradecer a nossa vida, e depois que isso passar, que a gente não volte a ser as mesmas pessoas. Que a gente mude com essa situação, para essa situação ter valido a pena, ter tido significado. Que o pior da vida é a gente passar por uma situação difícil, um deserto, que não tem significado nenhum. Porque aquilo ali vai deixar de ter valor. Então, se a gente está atravessando esse deserto, que ele signifique algo na nossa vida. Porque aí ele vai ser um momento de valor. Vai ser um momento que fala assim, nossa, esse momento ele foi importante na minha história, porque ele me modificou. E só já cultivando isso, então assim, que se está tendo isso, está tendo melhoria nas nossas relações com o outro, a gente está pensando mais no planeta, pensando mais nas pessoas, a gente está mais próximo da nossa família, que isso nos modifique. Para que quando esse momento passar, nós saiamos daqui outras pessoas, pessoas melhores, pessoas que isso tenha valor. Fala assim, não, gente, aconteceu isso, foi difícil? Foi difícil. Mas isso teve um grande significado na minha história. Só um minutinho, a Marina Machado falou que parou a transmissão. Será que mais pessoas poderiam tentar confirmar aqui pra gente? Se for preciso, a gente reinicia. Porque parou? O momento, a internet está tendo um grande tráfego. Então, se mais pessoas puderem confirmar se está tendo uma recepção, se está com problema. Tá todo mundo vendo aí? Parece que tem recebido alguma mensagem. Tá conseguindo verem aí? Se poderiam... Tá vendo? Parece que sim, Acho tá que deve ser indo. a internet dela Isso, mesmo, então que vamos tá para frente, vamos para frente. Mais alguém falou alguma A coisa? Nath falou, a esperança é que sejamos um mundo com pessoas melhores, que deem valor às pessoas e não às coisas, porque somos todos iguais. A Babiane comentou, é um dado triste, é que a violência doméstica aumentou em 50%, infelizmente, né? Tem coisas boas acontecendo e algumas nem tanto, né? Algumas difíceis. É como eu falei, a gente vai estar numa situação limite. Você tá ali, dentro de casa, com sua família. Se a gente não cultivar essa... Olha, aí depois da mansuetude, gente, essa paciência, com certeza deve ter vindo para pai e mãe, esse paciência. Tô brincando, viu, gente? Mas é porque, imagina, você tá dentro de uma casa, muitas pessoas aqui são dentro de apartamentos fechados, às vezes de casinhas pequenas, barracões, de poucos metros quadrados, com tanto de criança dentro, que precisa andar 12 mil passos, sei lá quantos mil passos por dia, para estarem com o sistema dela funcionando, que precisam correr e vão estar lá naquele lugar. Então, assim, vai ser um momento de exercitar a paciência. Vai ser um momento em que a paciência vai ser uma chave para a gente ter paz espiritual.
Porque se a gente não tem um compromisso, na hora que ele fala assim, mas... Aí não adianta você responder assim, mas eu não tenho paciência. Você tem que se comprometer e começar a exercitar isso agora. Porque quantas vezes na sua vida, às vezes Deus já te deu a oportunidade de ser uma pessoa mais paciente? Olha quanta dor, olha quanta dificuldade, quanta destruição de lar, se a gente perde a paciência no momento. Então a gente na hora tem que falar, olha, eu vou precisar de ter essa paciência aí. Eu preciso me comprometer. Então são compromissos. A gente, mas isso é uma coisa fácil? Vai brotar do meu coração? Não, é difícil. Mas vai ter. Tá tudo bem? Tem muitas vezes que se melhora um pouco, porque no provedor externo está muito lento. Mas vamos ver se melhora um pouco. Mudou aí? Vamos aguardar, já mudamos. Já mudamos de provedor de internet. Gente, questões com a tecnologia. A imagem está melhor um pouco, Melhorou, continua gente? a mesma coisa. Bom, vamos dar continuidade. A Babiane falou que voltou. Vamos ver se a gente consegue mais informações das pessoas aí. Se está recebendo imagem e som. Então, gente, a questão da paciência é essa, né? Então, assim, é um compromisso que a gente tem que fazer. Mas vai ser difícil? Vai. Claro que vai tudo na vida que vai dar um bom resultado, que vai trazer realização, felicidade, paz na alma e no coração. Exige a gente tem que empregar força, a gente tem que empregar energia, atenção naquilo, né? Então, realmente, às vezes não é natural. Não é da nossa natureza, não é da sua natureza nesse momento, às vezes ter paciência. Mas a gente tem que tratar como um compromisso. A tolerância. Quantas vezes nesse momento a gente vai ter que ter tolerância para ficar dentro de casa? Tolerância com as pessoas mais velhas. Que às vezes as pessoas idosas nesse momento, que são os nossos anciãos, que a gente tem que ter um profundo respeito, um profundo amor e gratidão pela sabedoria deles, guiar aí a cultura da humanidade. A gente tem que ter tolerância, porque a gente tem que explicar a situação para eles, explicar as situações para os pequenos também, ter tolerância com a aresta, com a dificuldade do outro, que vai estar convivendo muito perto de você durante muito tempo e vai esbarrar. Claro, a gente vai esbarrar. Se a gente está num lugar pequeno, a gente já se esbarra fisicamente. Imagina as arestas emocionais como vão se esbarrar nesse momento. E isso é importante, por isso que a gente precisa ter um compromisso com a tolerância. Quando eles falaram isso, eu falei assim no início do ano, eu falei, gente, mas nossa, com a tolerância, com a paciência, mansuetude. E aí depois vem gentileza e generosidade. Quantos atos a gente está vendo hoje de gentileza e de generosidade? Que estão enchendo os nossos olhos. Quantas atitudes positivas a gente está tendo de gentileza, de generosidade com o próximo. E quantas a gente vai poder exercer, quantas ações que a gente pode exercer daqui para frente de gentileza e de generosidade. O quanto as pessoas vão precisar nos próximos meses da nossa generosidade. E não é só da nossa generosidade de doar algo físico, mas da nossa generosidade de doar o nosso melhor. O melhor que tem no nosso coração. Sabe, o momento da gente doar uma oração para o outro, um sorriso, é ser generoso. Acolher alguém, mesmo que a gente não esteja perto, a gente pode estar longe. A Movimento Dedico está fazendo essa programação toda, querendo levar esse amor, a generosidade é você querer entregar algo para o outro. Sem cobrar nada, sem pedir nada para você, sem ser uma troca, você está simplesmente entregando pelo ato de entregar. A gentileza. Quantas pessoas são muito polidas, muito educadas para falarem com as pessoas fora das suas casas? E para as pessoas da sua própria família, elas não guardam essa educação, essa polidez, essa gentileza. Né? Então, você vai pedir um copo de água fora da sua casa, em algum lugar, num evento, no seu trabalho, você fala, nossa, você pode, por gentileza, me dar uma água? Aí, se é em casa, pega a água agora. Não é assim? Então, assim, quantas vezes a gente, às vezes, tem essa gentileza para o outro longe e não tem essa gentileza para o mais próximo? Para o que está pertinho da gente. Então, é nisso que a gente tem que pensar. Gente, eu preciso ser gentil com aquele que está mais perto de mim nesse momento. Eu preciso também ter uma atitude de gentileza
com o que está longe. Ou seja, quando eu não saio de casa, eu estou sendo gentil. Eu estou sendo generoso. Porque eu estou protegendo aqueles que eu nem conheço. Então, olha quanto está pedindo. Aí está dizendo assim, ao escolher esses 5 comportamentos, você exerce o poder de proteger e blindar a sua aura e o seu campo psíquico das negatividades e forças contrárias, tanto alheias quanto às suas propensões interiores. Isso porque são 5 propostas que, ao você decidir por ela de forma independente da escolha do outro, você cria um campo vibracional à sua volta que funciona como um escudo protetor e além de chaves que abrem as portas de afinidades com sentimentos e esferas elevadas da consciência divina. Ou seja, se a gente decide ter essa atitude, a gente consegue blindar a nossa aura, nosso campo energético do quê? De toda a negatividade, as forças contrárias que estão acontecendo nesse momento. É lógico que o medo, até um certo ponto, ele é importante, porque ele nos traz prudência, ele nos traz reflexões. Mas quando vira pânico, quando vira um alarde, quando vira histeria, isso já começa a ser algo nocivo. Então, quando a gente começa a cultivar a tolerância, a paciência, a mansidão, a gentileza, a generosidade, a gente, com a nossa vibração, a gente se blinda dessas psicosferas, desses campos psíquicos, mentais, energéticos que estão se formando no planeta. Então, a melhor forma da gente se proteger, sabe qual é? É a nossa atitude, é o nosso comportamento. A gente às vezes fala assim, não, vou pedir alguém para me fazer alguma coisa para me proteger. Comporta como alguém que está orando o tempo todo. Que o nosso comportamento possa ter a vibração de uma oração. E isso não tem melhor proteção do mundo. Né? Jesus falava, olha, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vigiai e orai sem cessar. Né? E aí, na hora que ele fala vigiar e orar sem cessar, não é para a pessoa ficar rezando sem parar o tempo todo, onde ela estiver, não. Apesar que a gente tem que rezar muito, tem muita oração. Mas a vigilância é a vigilância de ter uma atitude que vai nos blindar. Porque a gente às vezes pede, Deus, por favor, me dá paz. Deus me ajuda, me dá paz. Aí eu vou lá e tenho uma atitude que eu escolho a guerra, que eu escolho gritar, que eu escolho bater. Então não tem jeito, Deus está te dando a paz, mas a gente precisa escolher também, isso se chama livre-arbítrio. Se você não escolher, não adianta, Deus pode te dar um rio de paz. Você tem que escolher entrar dentro dele. Então a gente tem essa oportunidade. Tem alguém falando aí? As pessoas estão acenando aqui, estão se sentindo compenetradas aí com a mensagem e continua essa corrente aqui positiva. Se tiver alguma coisa, pode falar. A gente pode ir falando, gente, podem ir perguntando, vamos continuar junto. E aí, ele vai dizer assim, olha, a melhor forma, você exerce o poder de se proteger e blindar a sua aura desses campos psíquicos de negatividade e força contrária, tanto alheias, ou seja, tanto esses que estão acontecendo fora, quanto dentro da gente. Porque as nossas propensões interiores, às vezes a gente tem propensões interiores negativista, pessimista, né? Então a gente fala, nossa, às vezes a gente tá num dia que vai falar, vai dar tudo errado, por que isso está acontecendo? Para a gente se blindar também desse lado, das nossas sombras interiores, a gente tem que se conectar com a luz. Como a gente se conecta com a luz? Tendo atitudes que vai nos aproximar da luz. A Babiane pediu para que você fale também das violências mais sutis. Sim, porque às vezes as pessoas falam, está tendo violência doméstica, né? Aumentou. Isso é uma coisa muito triste, né? Mas existem outras violências, né? As violências sutis são as violências que vêm às vezes numa palavra, numa postura, num pensamento. Tem vários tipos de abusos em que as pessoas passam, né? E a gente tem que pensar o que a gente está fazendo com as pessoas que são mais vulneráveis no momento de hoje. Quantas vezes uma piada, uma palavra sarcástica é uma violência para uma pessoa idosa. Falar assim, essa pessoa não está dando conta de entender. A forma que a gente fala, a pessoa se sente violentada. A forma que a gente age com o outro, às vezes, é uma violência. Quando a gente nega afeto, quando a gente se abstém de ajudar na hora que a gente precisa.
A gente tem violências mentais também. A gente às vezes está pensando mal. Quando você pensa mal de alguém, você está emanando uma energia bélica, uma energia violenta para essa pessoa. Então existem violências sutis. As crianças às vezes passam por violências e abusos que são sutis. Às vezes um pai não está dando conta do seu estado emocional e descarrega essa emoção na criança, que não tem esquema emocional nenhum para receber aquilo ali. Né? Isso é uma violência também. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. Sabe por quê? Porque a gente acha que não, mas é tão importante as nossas palavras. Nossas palavras são tão importantes. Nós falamos milhares de palavras em um dia. E a gente tem que começar a entender que as nossas palavras, elas podem ser arma de destruição, como elas podem ser sementes de crescimento, de bons campos. Elas podem ser sementes de construção. E a gente tem que prestar atenção no que a gente tem dito. Imagina dentro de casa, fechado, né? Então assim, pensa antes de falar, vê se vale a pena começar uma discussão às vezes com seu marido, com sua esposa, com seus pais, com seus filhos. Vê se esse momento é o momento da gente se separar ou é o momento da gente se unir. É o momento da gente exaltar o que está nos separando ou o que está nos unindo. E aí vem, eu vou dar falar um pouco também da mensagem que vai vir, né, que o mestre Michael trouxe da espiritualidade para esse momento, que ele diz assim, o amor é a cura. O amor é a cura. É o momento de praticar o amor. É o momento de praticar todos os ensinamentos que a gente sempre acreditou. Que a gente sempre falou, nossa, é isso que guia a minha vida. É o momento da gente mostrar isso na nossa ação. É o momento que a gente está sendo chamado para a verdade. A verdade. Porque a gente fica acreditando nas coisas e tendo uma vida totalmente díspare com aquilo que a gente acredita, totalmente diferente. Então assim, eu acredito. Não, você acredita em Deus? Acredito. Agora vamos praticar essa crença em Deus. Qual é a prática real de uma pessoa que acredita em Deus? Que acredita no amor. Que acredita na união. Então a gente tem que pensar, gente, esse é o momento da gente se unir. Se unir como? No coração, porque isso também não é para reunir pessoas, hein? Não vai falar que eu estou mandando reunir pessoas em lugar. É se unir no coração, é se unir na intenção. Se unir com as pessoas que estão dentro da sua casa, sim. Porque Deus age na união. E o mal age na separação. A Cristina Guedes está comentando, né, que o verbo é um instrumento de criação, né? Sim. O verbo é um instrumento de criação, os pensamentos, os sentimentos e as atitudes. Nós temos 4 grandes, poderosos instrumentos de criação em nossas mãos. Que a gente pode criar e construir o mundo que a gente quer viver. E às vezes a gente está vivendo num mundo que a gente não quer, que a gente não está gostando, mas eu vou te falar, é o resultado daquilo que a gente criou. Então não tem nem com quem reclamar. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente criar. E se a gente está com 4 instrumentos tão poderosos de criação na nossa mão, e a gente está vivendo uma realidade que a gente não está gostando, é porque a gente tem que se questionar o que eu tenho criado. E depois que a gente se questionar, a gente pode pensar o que eu quero criar daqui por diante, que essa é a nova chance, a esperança que o mestre Michael, o movimento Dedico, sempre nos fala. Nós podemos ter uma nova vida a partir de agora. A partir de hoje, a gente pode ser uma nova pessoa. A gente pode ser uma pessoa que quer a consciência, que quer usar os 4 instrumentos de criação com consciência, usar a nossa fala com consciência, o nosso pensamento com consciência, o nosso sentimento com consciência, a nossa atitude com consciência. Porque isso vai realmente fazer diferença na nossa vida. O que a gente está falando aqui são coisas que vão fazer diferença na nossa vida. Mesmo que acabar a live, gente, vai ficar gravado 24 horas, compartilhe com seus amigos. Para que eles possam, para que a gente possa atingir o máximo número de pessoas possíveis para a mensagem da espiritualidade para esse momento, que é a oportunidade de cada um se reconectar com o que é essencial, que é o momento que a gente tem que praticar o amor como cura, o amor a gente mesmo, o nosso amor próprio, o amor ao outro, o amor ao planeta, o amor é a chave, gente, é a cura. E aí, tem alguém mais falando? Posso continuar? Pode continuar. Então vamos lá. A gente vai continuar. Respire. Pense, aí ele está falando dessa questão dos instrumentos de criação também da gente viver, né? Respire, pense, sinta, sonhe, viva, lembre-se e pratique a mansuetude, a paciência, a tolerância, a gentileza e a generosidade como caminho para alcançar seus objetivos, como alicerce para sustentar as suas forças e como intermediário angélico em seus relacionamentos que promove a harmonia e o crescimento.
a sua harmonia e o seu crescimento. São decisões que você precisa tomar. Então ele está dizendo que esses 5 portais, esses 5 comportamentos, esses 5 compromissos, eles vão ser intermediários angélicos, ou seja, são os anjos agindo na sua vida, agindo na sua casa, com você, nesse momento de crise. São os anjos que você precisa, é dessa postura, é desse comportamento, é dessa atitude sua. A ajuda, a cura, ela com certeza vem de Deus, mas ela precisa ressoar em nós. Ela precisa vir da gente. A decisão, são decisões que nós precisamos tomar, ele diz. São decisões que você precisa tomar. É nesse momento de crise a gente tem que decidir, olha, ou eu vou crescer com a crise, ou eu vou me afundar nela. A gente tem que tomar essa decisão. São só nós que podemos tomar, só você pode tomar essa decisão para a sua vida. E depois não adianta culpar, a culpa não é da crise, a culpa não é do vírus. Não tem culpa, não existe culpa. Existem ações e consequências. E existe a forma que a gente entende a nossa história. E que a gente pode ressignificar a nossa história a todo momento. Então a gente tem que viver uma vida livre de culpa e mais verdadeira nas nossas decisões. O perfil Rodrigo e Fernanda aqui, eles estão comentando, né, que é um tempo de aprendizado. Sim. E acho que esse aprendizado é a oportunidade realmente de transformação, né, que você possa... É um tempo de aprendizado. Ele está dizendo assim, olha, esses aprendizados, esses novos comportamentos, esses novos hábitos que a gente pode começar. Tem pessoas começando novos hábitos de fazer exercício físico dentro de casa, yoga, meditação. Tem pessoas que estão começando novos hábitos de comportamento. Como eu falei, a gente pode ter um novo hábito de ter paciência, mais paciência com as pessoas, um novo hábito da generosidade. A gente pode ter um novo hábito de ajudar mais o próximo, de fazer algo social, de ser voluntário. Então é um momento da gente de adquirir novos hábitos, de aprender, de ter aprendizados. E aí está dizendo assim, olha, isso é uma decisão que a gente precisa tomar para a nossa harmonia e o nosso crescimento. E aí a gente tem que falar assim, mas na minha casa que eu estou vivendo hoje, se você está nesse momento, a gente te acolhe e te entende. Já na minha casa, as pessoas não estão decidindo por isso. Elas não estão decidindo pela tranquilidade, pela mansuetude, pela tolerância, pela paciência. Elas estão... Mas você precisa decidir. Isso precisa estar dentro de você. O mestre Mikael falou assim com a gente, aonde vocês estiverem, estejam antes com Deus. Então você não está numa cidade que está sitiada, fechada por causa do coronavírus. Você está com Deus, em primeiro lugar. Depois você pode estar na sua casa, estar com alguém. Então assim, primeiro lugar que nós estamos sempre é com Deus. Primeiro relacionamento que a gente tem sempre é o relacionamento com Deus. Depois se relaciona com o outro. Relaciona com Deus primeiro, esteja com Deus. Porque aí você vai cultivar a sua harmonia independente da decisão do outro. E agora é o momento de crescimento para os relacionamentos. Então é a forma de crescer os relacionamentos e enriquecê-los. Tanto para as pessoas que estão perto quanto para as pessoas que estão longe. É o momento da gente valorizar. Quantas vezes a gente queria estar mais perto, às vezes, dos nossos pais, que a gente às vezes eles estão de idade, são um grupo de risco, a gente não pode encontrá-los. E é o momento da gente falar, gente, é o momento de eu rever o meu relacionamento com meus pais, de eu rever o relacionamento das pessoas que estão distantes, de eu valorizar cada uma delas, de eu ter mais gratidão por esses relacionamentos. É um momento de crescimento que nós estamos tendo. Não é um momento assim, nossa, é uma praga, estão pagando. Não, é um momento que a gente pode entender, a gente pode ressignificar ele como um momento de crescimento, de aprendizado. E é difícil, é um momento difícil também. Ninguém aqui tem a ilusão de que é fácil. Mas as coisas que nos trazem mais felicidade, eu tenho treino, dá trabalho, mas traz muito crescimento, traz muita felicidade. Vida espiritual é a mesma coisa, dá trabalho. Você tem a disciplina espiritual de fazer as coisas, mas traz crescimento, traz expansão de consciência, de espírito. A Maria Cristina Guedes falou, travou. Será uma oportunidade para praticar esses 5 compromissos, que poderão remoldar seu estado de consciência, o preparando para habitar novos e melhores mundos físicos, etéricos e espirituais. Amor, Mestre Mikael. Então ele está dizendo, olha, que cada dia que nascer esse ano é uma oportunidade de praticar, gente. Da gente praticar, da gente viver a mensagem, da gente praticar o amor, da gente praticar esses 5 compromissos. Da mansuetude,
da paciência, da tolerância, da gentileza e da generosidade. Então eu acho que é um ano que a gente está sendo chamado à ação. É um ano que a gente está sendo chamado a agir, a viver aquilo que a gente acredita. Porque às vezes a gente acredita em tantas coisas, a gente quer tantas coisas, e a gente se perde tanto nos nossos compromissos, a gente se perde tanto em superficialidades, em futilidades do mundo, que agora tudo isso nos foi tirado para falar, olha, agora você está aí, você e você, com o seu essencial. E você agora precisa praticar. Você precisa viver tudo isso que você acredita. E isso vai ser, gente, de um crescimento tão grande. A gente vai poder ter tanta oportunidade de praticar o amor, de praticar a gratidão, de praticar... Tá travando muito, eu estou tentando voltar. A gente precisava de um retorno das pessoas. Como estão aí, gente? Parece que é o horário, talvez, está com muito sobrecarga da internet. Será? Tá aí? Tá dando pra ver, gente? Não? A Hortência falou que voltou agora. Voltou? Então esse ano, gente, é um ano de praticar. A gente já tá finalizando. É um ano da gente praticar, da gente se conectar com aquilo que é essencial. E a gente está tendo a oportunidade nesse momento que a gente crie nessa crise. Que a gente crie laços, que a gente crie pontes entre os corações, que a gente crie oportunidades para a gente crescer e para o outro crescer também, que a gente crie oportunidades de doar, de amar, de oferecer e que a gente possa, com esse momento, fazer com que o nosso coração floresça, que a gente cresça espiritualmente, que a gente cresça como ser humano e que todo o coletivo cresça enquanto humanidade. Porque a gente está num momento que a gente não está vendo barreiras entre um país e outro, as diferenças, mas sim a gente está querendo ajuda entre os países e outros. Como a gente também agora tem que tirar as barreiras do nosso coração entre as pessoas, às vezes, que moram na nossa própria casa e construir pontes, refazer os laços. A gente perdoar agora é o momento, é a gente ver o que é essencial. Quanto tempo a gente perde, às vezes, com mágoas que não são essenciais, né? E agora é o momento de praticar. É o momento da gente viver a nossa verdade, da gente conectar com o que é essencial e praticar esse amor, tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu gostei muito de passar esse tempo aqui, de ler essa mensagem com vocês. Todas as lives do Movimento Dedico estão sendo enriquecedoras. Continuem com a gente nas orações de 8 horas da manhã e 6 horas da tarde. E todas as noites tem programação às 7 horas da noite. Amanhã a gente tem yoga na Dedico SP, Dedico São Paulo. Sigam aí, @Movimento Dedico SP. Vai ter uma aula de yoga maravilhosa com o André Brito. E a gente vai continuar. E sexta-feira a gente tem mais mensagens de amor, tá bom? Um grande abraço. Foi muito bom passar esse tempo. Quer falar alguma coisa? Alguém tá falando? É isso aí, as pessoas agora estão falando, gratidão. Parou, né? A gente está vendo com outras pessoas, tem muitas pessoas fazendo live nesse momento, agora, né? Mas vai ficar gravado e certamente o que está gravado vai ficar com uma qualidade aí boa para ser vista a qualquer momento. Tem aí né? agora 24 horas para ver essa live, viu, gente? E que a gente tenha muito amor no coração e que o amor se propague. E a mensagem do Movimento Dedico é essa: o amor é para agora e o amor é para todos. Até mais.